Bom, boa tarde a todos os participantes aí dos seminários semanais da Divisão de Astrofísica do INPE. O nosso seminário hoje será dado pelo professor Felipe Abdala. O Felipe é um colaborador já de algum tempo, né? Está ligado diretamente ao Bingo, nessa participação, nessa presença dele no Brasil e nos últimos tempos. O Felipe é graduado em Física, doutorado da Universidade de Oxford. Atualmente é professor do University College London, na Inglaterra. Está em período sabático no Brasil. E ele está envolvido ainda em grandes colaborações como o DESS, o satélite Euclide e o Square Kilometre Array. Mas no último ano e pouco, a maior parte do tempo do Felipe está dedicado ao Bingo. Ele vai falar hoje sobre o projeto, né? O projeto Bingo. Vai dar uma geral da motivação científica do projeto e o status atual do instrumento, principalmente da ótica, que foi um trabalho que ele liderou, né? A elaboração do projeto ótico do instrumento. Felipe, a palavra é sua. Obrigado por ter aceito o convite para o seminário. Obrigado, Alex. Obrigado de terem me convidado. Deixa eu começar aqui a compartilhar. Está funcionando? Sim. Então, obrigado da oportunidade de apresentar aqui o projeto Bingo. É algo que provavelmente várias pessoas do INPE já conhecem, dado que é um projeto que várias pessoas do INPE estão envolvidas, e, na verdade, eu trabalhei bastante nesse projeto durante esse ano esquisito, último ano e meio esquisito, que, em princípio, eu estava aqui como professor visitante no INPE, mas que a gente estava todo trabalhando de casa, dado a pandemia. Então, vou aqui apresentar um status do radiotelescópio Bingo e cosmologia de 21 centímetros, o que ele é, como ele está sendo organizado, quais são os resultados, porque a gente tem uma série de artigos que foi submetido agora, está para sair. E então, eu vou apresentar a palestra sobre isso. Então, essa palestra está sendo dada pela colaboração, na verdade. Então, o projeto Bingo é basicamente um radiotelescópio que vai ser construído na Paraíba. Eu vou mencionar como a gente chegou à decisão que ele teria que estar lá. São duas antenas que vão medir, e o telescópio não se move, e tem um detetor enorme aqui. Aqui é uma conceptualização mais velha do projeto, e que ele vai medir o hidrogênio neutro via essa estrutura hiperfina que temos no hidrogênio neutro, a emissão de 21 centímetros que acontece nas ondas de rádio, para mapear o universo. Então, a palestra vai ser basicamente da seguinte forma: eu vou falar da relevância cosmológica do projeto, aí do instrumento mesmo, de como ele foi desenhado, e aí vou falar da parte de ciência que a gente tem trabalhado para preparar a análise de dados e como isso interage com como o telescópio vai ser construído. E aí eu vou mostrar algumas imagens do status atual das decisões. Então, vamos lá. Como a motivação desse telescópio é primariamente de cosmologia, a gente tem que motivar isso, e basicamente em cosmologia a gente está numa área onde a gente tem muitos dados que saíram, não só de telescópios que mediram a radiação cósmica de fundo, como o Planck, que temos aqui os dados do Planck, e a gente tem um conjunto de dados muito rico, que basicamente nos deu deixa eu tirar aqui da frente, assim, ficar assim do lado. Então, que nos traz essa imagem aqui, que o universo é composto de, basicamente, energia escura, com uma parte
pequena de matéria escura e uma parte ainda menor de matéria ordinária, aqui, como bárions, que é do que nós somos feitos. E isso aqui vem basicamente de uma equação que mede a aceleração, que é inferida por todos esses dados. E a natureza dessa energia escura, ela não é conhecida. E isso é muito difícil de você medir simplesmente olhando para a radiação cósmica de fundo, para os dados que vêm do começo do universo. Simplesmente porque essa aceleração ela produz uma modificação dinâmica no crescimento da estrutura e no crescimento do tamanho do universo. Então, olhar uma quantidade que só está vindo lá do começo do universo, como a radiação cósmica de fundo, não nos permite direito de medir essa propriedade do que a gente acha que talvez seja uma constante cosmológica. A questão é que, em princípio, com outras medidas mais de estrutura que estão mais perto de nós, de galáxias que estão mais perto de nós do que a radiação cósmica de fundo, ela vai nos permitir a medir esse parâmetro que provoca a aceleração do universo melhor. E é assim que vários projetos, não somente ópticos como os de rádio, vão tentar medir melhor as propriedades dessa energia escura. Então, como que isso é feito? Basicamente, isso é feito medindo o que é chamado oscilações acústicas de baryons. Então, se a gente olha para essa imagem da radiação cósmica de fundo, ela tem um espectro de potência que tem esse formato aqui. E, para quem estudou essa radiação em detalhe, é conhecido que essas oscilações aqui, elas, na verdade, elas provêm do começo do universo, quando os fótons e os baryons estavam acoplados. Isso quer dizer que eles estavam numa sopa primordial de fótons e baryons, e o que acontece é que tem oscilações que acontecem nesse fluido. E essas oscilações, elas se desacoplam quando a radiação cósmica de fundo ela é produzida, e elas viajam para nós, e a gente olha as oscilações aqui nos fótons, olhando a radiação cósmica de fundo. Mas, no entanto, essas oscilações, elas têm um tamanho bem definido, e elas não estão só nos baryons, não só nos fótons, porque os fótons estavam acoplados com os baryons. Então, essas mesmas oscilações existem nas galáxias, e elas têm um tamanho de 149, mais ou menos 150 megaparsec, e isso está, em princípio, está no sinal das galáxias. Então, a gente pode olhar para a distribuição das galáxias e ver isso como se fosse uma régua padrão. E isso foi medido com galáxias no óptico pelo Sloan, pelo Eisenstein et al. E aqui essa é a primeira medida dessa régua padrão. E a ideia é de você pegar essa régua padrão e comparar a régua padrão que tem na radiação cósmica de fundo com a que tem na estrutura de larga escala mais perto de nós e inferir a geometria aqui. Como Euclides estava inferindo a geometria lá no começo da Terra, a gente vai inferir a geometria no começo do universo aqui. Então, vamos falar um pouquinho da básica desse átomo de 21 centímetros, porque a gente quer, com o bingo, medir essas propriedades via essa radiação. Então, o átomo de 21 centímetros, ele tem esses dois níveis de energia aqui, certo? E a radiação cósmica de fundo, ela passa por nuvens de 21 centímetros de hidrogênio neutro, e elas chegam a nós num telescópio aqui na Terra, quaisquer que sejam os deslocamentos vermelho. Aqui, se tiver uma nuvem no deslocamento vermelho 13, dado que a gente vai ter uma frequência de 1.4 GHz, a gente veria isso no redshift zero, que seria 100, zero aqui, que seria 100 MHz. Então, essa radiação, quando ela passa por essa nuvem, pode acontecer várias coisas. Você pode ter uma emissão espontânea, uma emissão
excitada, você pode ter absorção. E o que acontece é que, normalmente, quando as nuvens estão bem esparsas, você pode ter uma sequência de efeitos, por exemplo, colisões, o efeito Witthausen-Field, que é onde um desses átomos é excitado para um nível superior e depois cai. Mas, basicamente, se você olhar essa nuvem como se fosse uma galáxia, basicamente, a maior parte dos átomos, por colisões, eles vão estar no nível excitado. Então, a gente vai ver aqui uma emissão dessas galáxias de acordo com o coeficiente de Einstein, o coeficiente A de Einstein, que é determinado pela temperatura desse nível aqui. Essa temperatura é chamada temperatura de spin, e ela está relacionada com a temperatura do gás. Então, como tem colisões, as colisões vão excitar o gás para ficar aqui, para a maior parte do gás, se ele for neutro, ficar no nível superior. Então, o que a gente vai poder ver aqui da Terra é que essa nuvem ela vai emitir com essa linha de 21 centímetros. Tá? Se a gente for olhar mais precisamente, isso aqui depende da temperatura de spin e depende da ionização, mas a gente está assumindo aqui que no centro das galáxias a gente basicamente vai ter uma quantidade de gás neutro, certo? Então, aqui a ideia com o Bingo é de olhar essas oscilações de baryons com um telescópio que tem da ordem de 40 metros de abertura. Já vou falar por que isso vem ao caso. E isso tem a ver com o fato que é um jeito bem eficiente e barato de olhar essas oscilações. Porque essas oscilações elas têm da ordem de 1 grau, um pouco mais de 1 grau no céu. Então, o que a gente pode fazer é pegar um telescópio que tem uma resolução angular do tamanho dessas oscilações, que seria da ordem de alguns graus no céu, e medir a quantidade de hidrogênio neutro em todas essas galáxias juntas. Então, se a gente fizer um mapa bem grande assim, se tiver alguma oscilação na quantidade de galáxias que foi produzida, porque aqui, por exemplo, talvez tinha uma onda que criou um pico lá no começo do universo e criou mais galáxias, a gente poderia medir isso de uma maneira coerente, sem precisar ver os dados de cada galáxia individual. E olhar isso de uma maneira com menos resolução se chama intensity mapping, é mapeamento de intensidade dessa emissão de 21 centímetros. Então, aqui eu estou mostrando basicamente o espectro de potência, do mesmo jeito que eu mostrei o espectro de potência da radiação cósmica de fundo, aqui é o espectro de potência em várias distâncias dessa radiação de 21 centímetros, que é o que a gente, em princípio, veria. Então, a gente está vendo aqui que tem essas oscilações aqui que vêm dessa sopa primordial, em 2 redshifts diferentes. Um pouco mais distante de nós, e um pouco mais perto de nós. E dá para ver que essas oscilações, elas têm... Amore, boa tarde. Estou pensando em então, que elas têm ângulos diferentes. Então, quando a radiação está bem perto, que são galáxias bem perto da gente, esses ângulos são maiores, o que corresponde a um L, que é o equivalente do Fourier angular, que é menor. Então, aqui é só para ter uma ideia de um projeto, eu vou explicar como nós vimos isso, mas basicamente isso aqui é a propriedade dessa energia escura. Esse W aqui corresponde à razão da pressão para a energia, para a quantidade de energia que tem. E medir esse parâmetro é muito importante, porque um parâmetro de -1 e 0, onde -1 é a constante desse W e esse parâmetro WA aqui é quanto ela muda com respeito ao tempo cósmico, é o equivalente da gente ter uma constante cosmológica. E aqui dá para ver que o Bingo, em princípio, ele pode medir esse parâmetro com os dados, eu vou explicar o setup do telescópio, mas, em princípio, o Bingo ele pode medir algo que é complementar ao Planck, não só o Bingo, mas como os outros telescópios ópticos, certo?
Mas o Bingo é mais do que isso. Aqui, o projeto Bingo, em princípio, ele vai poder medir outras coisas sobre o universo. E aqui está um gráfico que mostra como o Bingo, simplesmente como ele mesmo, ele pode medir outros objetos que se chamam FRBs, Fast Radio Bursts, que ele é tão eficiente quanto alguns outros telescópios bem atuais, como o ASCAP ou o MERCAT, para medir esses elementos transitórios que existem no universo, e que isso vem, na verdade, isso vem de graça, se a gente analisar os dados da maneira apropriada, ao mesmo tempo de fazer esse experimento cosmológico. Então, a questão é por que medir essas oscilações de bárion em rádio? Qual que é a vantagem, certo? Então, o primeiro ponto é que ele é complementar aos dados ópticos, com sistemáticas diferentes. E esse decaimento do H1, ele é visível em quase todo o universo, porque hidrogênio tem na maior parte do universo. Então, é um elemento muito abundante. E é um jeito de medir essas oscilações de galáxias bem similar à radiação cósmica de fundo. Então, é uma técnica já bem conhecida. E aqui tem uma possibilidade de medir isso com interferometria ou do jeito que o Bingo está medindo o sinal diretamente. E aqui, por simplicidade, a gente decidiu de escolher um instrumento que media diretamente o sinal, do mesmo jeito que ele foi detectado pelo telescópio GBT e contrariamente do que está sendo tentado como um telescópio lá na China, como o SHINE. Então, a gente tomou essa decisão de fazer o projeto desse jeito, que tinha sido originalmente colocado como uma ideia nesse artigo de Batty, do Richard Batty, em 2013, e que teve vários artigos, um deles que o Alex apresentou, aqui e agora temos vários outros artigos que estão explicando o projeto mais em detalhe. Então, um ponto bem importante, eu gosto de colocar esse slide quando a gente fala de detectar algo que já foi mais ou menos detectado com uma técnica diferente, é que nós sabemos que tem algumas tensões no modelo cosmológico atual. Uma delas é a tensão de H, e outra que é essa distância inversa de escalas. Por exemplo, as BAOs medidas em redshifts mais alto, por exemplo, quasares. Então, conforme a nossa habilidade de medir esses dados fica melhor, a gente começa a ter dados que talvez vão começar a ser inconsistentes uns com os outros. E é importante de ter várias técnicas diferentes, inclusive em frequências de onda diferentes, para checar que as tensões que existem no modelo se elas são reais ou se elas têm a ver mais com a técnica. Ok, vou descrever um pouco agora o telescópio ele mesmo. Então, a colaboração ela é uma colaboração internacional que inclui universidades aqui do Brasil, lá da Inglaterra, da Suíça, da China e da África do Sul. E é uma colaboração que já está funcionando faz vários anos agora. As especificações do telescópio basicamente vai ter dois espelhos de 40 metros, um pouco maior, um de 40 e pouco, um pouco menor, com uma resolução de 2/3 de grau e na frequência de 900 até 1200, que dá um redshift para a gente olhar, um deslocamento vermelho da ordem de 0,13 a 0,48. Então, a gente está olhando para o universo bem perto de nós. A gente tinha uma baseline de ter 50 cornetas, que vão ser os detetores, que agora vão ser 28. E é um telescópio que, em princípio, não vai ter, o telescópio não se move. A organização óptica dele é desse jeito, vai ter um grupo de cornetas aqui organizados no plano focal, o foco dele está aqui,
e basicamente os raios, para a gente olhar para o céu, eles são organizados assim. Então, a gente está olhando como ele vai ser na Paraíba, o zênite aqui aponta para uma declinação de menos 7 graus, esse arranjo óptico está olhando para uma declinação de menos 15 graus. Então, quando os dois espelhos são organizados aqui, desse jeito, aqui é o norte e aqui é o sul, então ele está olhando um pouco para o sul, quando colocado mais ou menos perto do Equador, né? Então, eu vou mostrar um pouco depois outras imagens, mas basicamente os detetores eles têm que ser cornetas enormes, da ordem de 1,80 m aqui por 4 metros e 4,5 metros quase de comprimento, e são feitas de alumínio, e o pessoal aí no INPE, o Alex, fizeram o maior esforço para projetar e para construir essas primeiras unidades. Então, na verdade, uma das primeiras unidades agora está lá já lá na Paraíba, aqui na UFCG, e é o primeiro outrigger que a gente vai apontar ela para o céu para começar a tirar dados, para aprender como esses dados podem ser analisados, antes do telescópio ele mesmo ser concluído. Eu vou mostrar no final algumas imagens. A gente tem que ter algumas estruturas metálicas e de fundação para suportar esse telescópio. Aqui, como eu disse, essas cornetas aqui são da ordem de 4 metros. Então, aqui a gente vai precisar de estruturas não só para segurar o secundário aqui numa altura apropriada, mas também para segurar as cornetas. Então, isso aqui é uma imagem da corneta quando ela estava sendo testada lá no INPE. E a gente tem um dispositivo onde essa corneta ela vai estar aqui dentro dessa estrutura, e ela vai estar dentro de uma gaiola, basicamente hexagonal, onde ela pode ser apontada. Então, o telescópio não se mexe, mas a corneta dentro do plano focal pode subir e descer para obter dados em posições diferentes no céu, e para também que ela possa ser colocada em foco, que foi uma da parte do trabalho maior da ótica que a gente teve que fazer para conseguir otimizar a posição das cornetas no plano focal. E essas cornetas elas têm um front-end, que é um conjunto de hardware e de eletrônica aqui atrás, que basicamente detecta a polarização circular que entra dentro dessas cornetas aqui, e que passa por transições e por um polarizador, e tem um receptor de correlação que está sendo trabalhado também no INPE. O Fred e o Alex estão trabalhando basicamente para construir um detetor. Tem o receptor tem uma versão já que basicamente foi a tese do Fred, e que está sendo melhorada agora para ter um receptor de correlação, em vez de ter um radiômetro simples. Então, eu acho que essa aqui é uma imagem de uma parte da eletrônica, de como ela estava sendo projetada. Então, o propósito desse experimento é basicamente de fazer mapas, então, da distribuição de H1 no céu, que pareceria assim, que teria um espectro de potência, e que teria essas oscilaçõezinhas, que é basicamente o que vai nos permitir de medir as distâncias até redshifts diferentes, que correspondem a frequências diferentes que nós vamos estar medindo. Essas oscilações aqui, só para ter uma ideia, elas são da ordem de alguns %. Elas não são enormes, como você vê na radiação cósmica de fundo, porque basicamente os baryons eles caem de volta para os potenciais de matéria escura depois que eles se desacoplam com os fótons. Então, é um experimento mais delicado para ser feito, porque tem alguns outros problemas, esse não sendo o único, certo? Então, o que eu vou discutir agora um pouco é como que a gente organizou a pipeline, a análise de dados, não só a otimização do sistema óptico, e depois como os grupos, tanto na USP, como no INPE, como lá fora, se organizaram para organizar
como a gente vai lidar com os dados desse telescópio, certo? Então, vamos começar. Um dos artigos que a gente já submeteu é o terceiro artigo do projeto, que teve a ver com o modelo óptico, que foi um que eu liderei. Então, nesse aqui, a gente otimizou, como eu disse, a posição das cornetas aqui no plano focal, certo? A gente usou um software que se chama GRASP para, efetivamente, dessa configuração, integrar o campo elétrico que vem do céu e que se foca aqui na corneta, porque, em princípio, esses dois espelhos aqui são um espelho parabólico e um hiperbólico, é uma configuração que reduz a polarização cruzada, bem conhecida. Então, a gente conhece o foco muito bem, mas fora do foco, no plano focal, quando a gente sai daqui, a gente tem que otimizar a posição e o ângulo dessas cornetas, que não é algo óbvio de como fazer. Não tem nenhuma equação analítica que pode nos predizer aonde colocar essas cornetas, isso tem que ser resolvido numericamente. Enquanto que o foco tem uma equação que, basicamente, o foco de uma cônica aqui e o foco da outra, se a gente colocar eles num lugar apropriado, a gente sabe onde vai estar o foco central, mas não o plano focal. Então, a gente calculou isso. Aqui está o feixe quando ele foi colocado diretamente no foco, um feixe gaussiano que tem um certo pico, com a polarização aqui cruzada, que é bem menor do que a resposta do pico original. Mas o que a gente fez é que a gente otimizou a posição dos focos para esse conjunto de 28 cornetas, que aí pode ser colocado no céu desse jeito aqui. Não sei se dá para perceber, mas de primeira ordem, a maior parte desses feixes parece igual, mas não é, porque uma grande parte do tamanho desse feixe é determinado pela difração do espelho primário, mas como tem alguns que estão fora de foco e assim em seguida, algumas das cornetas, por exemplo, aqui, quando a gente chega em cornetas que estão lá em cima da estrutura, é meio difícil de focá-las e apontar para o lugar apropriado, elas têm uma distorção um pouco maior e uma resposta um pouco menor, mas mesmo assim ela não chega a cair muito comparado com a resposta ótima que tem aqui no centro do plano focal. E o que a gente fez, a gente calculou para cada uma das cornetas a resposta de pico, dependendo não só da localização dela, mas também com respeito aos ângulos que ela tinha em cada uma das localizações do plano focal. E esse gráfico aqui está basicamente mostrando que essa função é complexa. Às vezes ela tem mais de um lugar ótimo para ela ficar, mas a gente escolheu um plano focal que no final aparecia como, eu vou mostrar de novo o plano focal, aparecia como um S, que é esse pico aqui central que a gente escolheu, mesmo se às vezes tem picos secundários. E aqui é a resposta. Então, aqui no máximo, a gente sempre escolheu o máximo para cada uma dessas localizações. E aqui está mostrando a localização, foi a otimização para cada uma das cornetas no plano focal. A gente também calculou como a resposta desses feixes acontece em distâncias bem distantes do centro, né? Porque a gente vai mapear uma parte do céu, mas a galáxia, por exemplo, está a vários graus longe, e se esses side lobes aqui, que estiverem longe, não forem pequenos o suficiente, a gente pode acabar sendo contaminado pela galáxia. E aqui a gente mostra, por exemplo, que tem os side lobes, uma dezena de graus longe, está da ordem de 60 dB abaixo do que o pico da resposta do telescópio. Então, aqui é um zoom para mostrar as aberrações ópticas que tem no plano focal ele mesmo. Aqui são as galáxias, as cornetas que estão mais abaixo na estrutura, elas têm uma certa aberração, e a gente está modelando essas aberrações aqui agora. Aqui é a corneta central, que não tem aberração nenhuma no foco, e aqui tem outras aberrações que, obviamente, a gente tem que modelar tudo isso para fazer, eventualmente, o feixe. E se a gente deixar o telescópio apontar para o céu e deixar o céu passar no telescópio, a gente vai ver uma banda no céu
que a gente também modelou a resposta dessa banda em várias configurações, numa configuração hexagonal, em outras configurações onde a gente permitia as cornetas subirem e descerem, e a gente obteve aqui uma configuração ótima, que é essa duplo retangular, que permitia a gente ter uma medida bem constante nessa faixa, mas também com uma faixa maior do que as outras. E a gente modelou a polarização disso. De novo, ter uma puridade de polarização importante. Aqui tem todos os modelos da polarização. A curva azul é o valor da polarização circular e as outras são as polarizações lineares. Então, a gente está medindo basicamente as azuis aqui, sem muita contaminação das outras. Então, esses feixes aqui, eles foram todos modelados e agora a gente está num processo de modelar esses feixes com uma base de polinômios de Zernike, que isso é algo bem comum que é feito em sistemas ópticos. Então, tem alguns polinômios que, na verdade, eles têm essa configuração em 2 dimensões, e eles basicamente são alguns polinômios com cossenos e senos, que nos permitem de modelar algumas distorções ópticas de um jeito bem completo, sem ter muitos valores dos polinômios. Então, tem um estudante na USP, o João, que escreveu um código para fitar esses polinômios diretamente do GRASP, que assim que a gente acabar de checar o código, tudo vai estar disponível para colaboração, mas tem uma matemática muito bonita dos polinômios de Zernike, que com algumas multiplicações de matriz dá para a gente encapsular toda a informação que tem aqui, nesses feixes, em algumas dezenas de coeficientes, que é o que o João fez. Aqui está um exemplo, por exemplo, de um feixe bem modelado com o GRASP, e aqui onde o fitting foi feito até 3 ou 4 graus longe do GRASP, e aqui estão os coeficientes. Então, essas curvas aqui são os coeficientes que reproduzem esses feixes até 99,4% de acurácia em cada uma dessas frequências. E, obviamente, os coeficientes são um pouquinho diferentes em cada uma das frequências, mas isso também está sendo modelado agora. E aqui é cada um dos polinômios de Zernike. Então, dá para ver que a maior parte dos polinômios que são usados são os que têm os que estão aqui no centro, que são mais circulares, né? Mas, às vezes, tem alguns deles que estão fora do centro. Esse aqui é um feixe bem perto do centro, mas isso aí vai nos permitir de modelar eles não só no centro, mas fora do centro também. Então, uma vez que a gente tem os feixes todos modelados, a gente já está trabalhando em outras partes da análise de dados. Isso aqui é uma imagem que foi feita pelo Vincenzo, que está no INPE aí, que ele trabalhou bastante nessa parte, que é criar o efeito da parte temporal, né, nos dados, porque a eletrônica vai modificar também a coleta de dados, e tem um efeito que vem da eletrônica, que é um ruído que chama 1/f, que ele vai ser diminuído por esse detetor de correlação, não por um simples radiômetro, mas a gente ainda precisa modelar eles na simulação. Então, isso aqui é uma simulação de um código que foi desenvolvido em Manchester, e agora a gente está usando dentro do projeto, e estamos também desenvolvendo um segundo código para simular a mesma coisa, mas isso aí dá uma ideia dos stripes que são criados pelo detetor, se a gente pudesse medir o céu inteiro em 21 centímetros. E esse aqui seria uma parte do ruído. O Vincenzo, basicamente, ele simulou coberturas do céu com a configuração retangular, mas também com uma outra configuração que não foi selecionada no final, que é essa hexagonal, e ele criou esses mapas diretamente no céu para a gente poder injetar ruído e sinal e
retirar o ruído e o sinal, dado uma estimação da emissão das galáxias. E ele mostrou que, em princípio, tem uma eficiência boa de retirar com esse método que se chama o GNILC. Então, uma questão é que essa questão dos foregrounds, que são as emissões galácticas, é muito importante de separar dos dados que a gente vai medir, porque eu emprestei esse slide aqui de uma palestra que eu dou normalmente sobre a época da realização, porque o problema é exatamente o mesmo, quer que seja o problema de foregrounds na época da realização ou em intensity mapping, que a gente tem o nosso campo que a gente está querendo medir, que é o campo de 21 centímetros, e na frente deles a gente tem várias outras emissões no rádio, né? Que são clusters, fontes pontuais extragalácticas e fontes galácticas, certo? E aqui tem uma simulação que foi feita em frequências mais baixas para a gente ver que, na verdade, a emissão galáctica é muito maior do que a emissão extragaláctica. E o que teve 2 artigos, tanto do Vincenzo como um artigo da Karen, que é uma postdoc lá na USP, mostraram, é que dá para a gente remover essas emissões a mais. Para terem uma ideia, as flutuações que a gente está vendo são da ordem de 70 milikelvin. No entanto, essas emissões galácticas aqui, elas podem ser bem maiores, da ordem de 1 até 8 Kelvin, nessas áreas aqui já mascaradas da galáxia. E esse é um trabalho bem conhecido de remover essas fontes, e, como eu disse, o que a gente veria, em princípio, se a gente pegasse um espectro aqui na direção, vamos pegar um pixel aqui, por exemplo, nesse gráfico. O sinal de 21 centímetros, ele apareceria assim, como se fossem várias emissões, várias galáxias que estão naquela linha divisada em redshifts diferentes. No entanto, isso aqui vai ser adicionado, note aqui que a temperatura aqui é microkelvin, da ordem de 100 a 200 microkelvin. Isso aqui vai ser adicionado em vários Kelvin da emissão galáctica, certo? Que vai ser várias ordens de magnitude maior do que isso. E aqui, dependendo de como a gente faz o binning, a gente pode ver mais emissão ou uma emissão mais... aqui temos a ordem de 30 bins, aqui temos mais do que esse número de bins. Aqui, um delta frequência de 10 MHz. Então, dependendo de como a gente analisa esse sinal, a gente tem que remover essas emissões galácticas do sinal. E aqui, para a gente ter uma ideia, o espectro de potência dessas emissões galácticas, em vermelho aqui, está a emissão de 21 centímetros, enquanto que essas outras emissões estão aqui bem acima. A emissão de síncrotron está aqui, várias ordens de magnitude acima, por exemplo, aqui em rosa, tem as fontes pontuais de extragalácticas, que tem um espectro de potência bem maior do que o de 21 centímetros que a gente está vendo, mas, no entanto, elas são todas fontes que têm um comportamento bem comportado na direção da frequência. Então, com um método de separação de componentes, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas se alguém quiser perguntar, eu posso desenvolver no final. O método que a gente usou foi esse GNILC, tanto nos 2 artigos, e aqui está mostrando a magnitude, estamos mostrando a magnitude de todas as fontes que a gente considerou na faixa do bingo para contaminar esse sinal e para ser removido. Então, aqui tem o sinal original, adicionando a emissão galáctica, nem dá para ver o sinal original, e aí usamos métodos para recuperar esse sinal original aqui. E aqui está o espectro de potência reconstruído. O azul era o original, e aqui em amarelo é o espectro reconstruído, incluindo ruído e incluindo a galáxia na frente.
Então, nesses artigos que a gente submeteu e está submetendo, a gente mostra que isso é possível de reconstruir esse sinal quando tem uma observação. Aí tem 2 outros artigos que eu gostaria de mencionar aqui, antes de acabar e dar um status final do projeto. A gente também teve vários esforços da colaboração para produzir simulações desse hidrogênio neutro de 21 centímetros. Isso foi o grupo que participou mais dessas simulações, foi um grupo chinês, liderado pelo Jiajun, que usou várias simulações N-corpus para a gente usar nos artigos nos outros artigos, nas outras análises que eu acabei de mencionar, e ele tem um processo de ocupação de halo, onde a gente coloca hidrogênio em cada halo das simulações que ele produziu. E aí a gente pode testar não só as simulações, mas os métodos também para extrair os dados, que é o que a gente está trabalhando no momento. Aí a questão é que, uma vez que a gente tem essa simulação, uma vez que temos essas simulações, a gente vai tentar medir, como eu disse, essa distância das oscilações, essa régua padrão, que vai ser medida entre as faixas de 0,15 até 0,5, onde já tem medidas do Sloan, por exemplo, mas a gente vai ter um outro método independente para fazer essas medidas. E um grupo lá na China, também liderado por um brasileiro, pelo André, fez os cálculos necessários para calcular quais são os modos harmônicos que a gente vai medir. Então, aqui tem uma expressão dessas flutuações que existem no espectro de potência vistas pelo Bingo, que foi modelada pelo André, e aí ele escreveu um código para efetivamente achar o erro que a gente teria em vários parâmetros, que foi aquele gráfico que eu mostrei lá no começo da palestra, inclusive para quantidade, não para quantidade, para uma medida desse parâmetro que descreve a energia escura, dependendo de como os dados retornam essas distâncias. E o André basicamente liderou essa análise que testou quanto que o Bingo sozinho, sem nenhum outro dado óptico, poderia melhorar os dados da radiação cósmica de fundo sozinha. Que aqui tem um exemplo de como os dados da radiação cósmica de fundo seriam complementares ao Bingo, em azul, e até com outros telescópios bem mais poderosos, como o SKY, em vermelho e roxo. E esse gráfico eu acho que eu já mostrei antes. Então, aqui, vou deixar um slide para dizer que esse projeto ele tem como cosmologia como o foco maior, mas vai ter várias outras coisas que a gente vai poder aprender em questão de formação de galáxias. A gente vai poder medir a história do hidrogênio neutro no universo, que é algo que é muito difícil de medir atualmente com outros tipos de telescópio, até com fontes de damped Lyman alpha, onde você mede a absorção devido ao hidrogênio, mas a gente vai, até o redshift meio, a gente vai ter uma imagem bem clara do que a história do hidrogênio neutro tem, e também a gente vai poder fazer alguma parte de ciência galáctica, dado que a gente vai ter uma medida bem precisa dos foregrounds da galáxia. E, como eu disse, tem alguns transientes, como fast radio bursts, que vão poder ser detectados na medida de uma detecção por semana. Então, agora, nos últimos, acho que uns 2 minutos, eu vou mostrar algumas fotos do status atual do projeto, que ele está em construção. A gente tem uma colaboração que já está produzindo bastante, com uma forte componente brasileira, europeia e também chinesa.
E aqui é só algumas imagens para mostrar a fabricação das cornetas, que o protótipo foi feito e tem uma outra empresa agora que está fabricando elas em série, com o input do pessoal aí do INPE. Aqui é o primeiro protótipo da corneta que foi feito, quando ele estava no INPE, que esse é o protótipo que está lá na Paraíba agora. E aqui a gente tem o segundo, não é o segundo protótipo, porque tem um outro protótipo já, mas esse é o terceiro. Em princípio, se não tiver nenhum problema, é o primeiro das cornetas em série que foi mandado para o INPE para testagem, foi testado faz algum tempo, tem algumas modificações para ser feita, mas o progresso, tem progresso nessa direção aí também. Como eu estou acabando, eu tinha alguns slides aqui sobre a seleção do site, que eu vou pular porque não, se alguém quiser saber como a gente selecionou o sítio lá na Paraíba, que vai ser localizado aqui, perto de Aguiar, eu posso comentar um pouco mais nas perguntas, mas basicamente teve um esforço bem grande do pessoal da USP, do INPE também, para achar um lugar apropriado, até checando quais aviões passariam por cima do sítio. E, no final, o sítio acabou sendo escolhido nessa localização aqui na Paraíba, e eu vou deixar aqui no final com uma imagem do sítio onde ele está agora, que foi desmatado lá para a construção começar. Basicamente, essa região aqui que já foi limpa. O telescópio ele está sendo projetado para ficar nesse canto aqui, com uma casinha de comando aqui escondida do outro lado, desse lado do sítio. Aqui tem um rio que normalmente passa durante o período de cheia. Então, eu vou deixar nesse slide aqui e convidar o pessoal a fazer alguma pergunta, se tiver uma clarificação. Obrigado pelo tempo para todos. Obrigado, Felipe. Bom, foi num tempo ótimo aí. Vou abrir, então, as perguntas agora. E vou deixar o Rafael na moderação. Obrigado, Felipe. Obrigado, Alex. Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube. Tem um atraso até a nossa informação chegar até lá. Vamos esperar alguns 10, 15 segundos, ver se o pessoal se manifesta por lá. Eu acho que, enquanto isso, eu posso fazer eu mesmo uma pergunta ao Felipe. Você comentou ali com relação às tensões, né, cosmológicas. Eu acho que esse tem sido o assunto mais debatido aí esses últimos anos. A tensão em H0, em sigma 8 e coisas desse tipo. No que se refere às medidas de BAU, e principalmente essas que vocês vão fazer com o bingo, como é que vocês estão tratando, se preparando para fazer essa modelagem? Até você mostrou também aí a previsão sobre o volume cósmico, né, aquele DV, porque o que a gente tem discutido muito é que essas medidas mais populares, feitas pelo Boss, pelo Sloan, existe uma certa dependência de modelo até que se mostre o contrário, né? E como é que está feito, como é que está essa metodologia aí por trás do bingo, como é que vai ser feito isso? Porque as medidas de BAU ela tem uma concordância impressionante com o CMB, né? Então, sim, a gente lá das medidas de supernovas e o pessoal fica meio assim com relação a essas medidas mais robustas, mais recentes agora, né? Do Sloan e do Boss, que tem uma barra de precisão que é impressionante, né? Aí o pessoal fica meio dividido, mas tem a questão que é fiducial, a lambda CDM ou não. Como é que está essa questão no bingo que vocês vão tratar isso? Está sendo discutido? Então, o método que é usado pelo grupo do Boss ou por nós, em princípio, vai ser bem similar. Tá? A diferença é a maneira com qual você faz a medida. Porque você falou que essa questão da tensão do H0, né, que tem o que chama o distance scale, a cosmic distance scale, que você vai das cefeidas para a supernova. Não, na verdade, não é das cefeidas, né? Você vai tem o Mega Maser aí, que é a distância para... Eu não sei qual é o número da galáxia, mas tem a galáxia com o Mega Maser, que tem várias cefeidas, que o grupo do Hubble mede cefeidas nele, e a gente vai
basicamente calibra as cefeidas com isso, e aí vai aumentando a calibração com vários... Então, essa distância cósmica, ela, se você fizer o inverso dela, for do CMB para a distância de quasares para baixo, ela tem essa tensão. Mas aqui a gente está assumindo que cada uma dessas medidas é completamente sem sistemático, né? Então, tem um monte de gente que acha que não vai ter muito sistemático, ou que o sistemático nas oscilações de Baryon são bem pequenos. Agora, a questão é que a gente só mediu isso no óptico. A gente nunca mediu isso localmente entre redshift e Z. Em nenhuma dessas outras medidas, se a gente for ver aqui, olha, o 6DF é óptico infravermelho. Óptico, eu vou chamar infravermelho e óptico da mesma coisa, tá? O Wiggles, ele é ultravioleta, mas está tudo, é basicamente emissão de galáxias dentro do óptico de infravermelho. Então, a questão é o seguinte, se você tiver um grupo diferente de galáxias ou de emissão aqui, por exemplo, se a gente pegar a faixa do Bingo, o Sloan e o Boss, eles basicamente usaram galáxias vermelhas, que são galáxias que têm muito pouco hidrogênio neutro. Então, se a gente medir essas oscilações de Baryon em cima e tiver o mesmo valor, tanto para o Boss como para o Bingo, isso vai querer dizer que não importa se você está olhando para galáxias que estão ricas em H1, que tem muita formação de estrelas, ou galáxias mais vermelhas, o método vai ser bem diferente para você poder chegar à conclusão que essa distância não é enviesada. Então, a maior riqueza desse projeto é o fato de estar sendo feito com sistemáticas completamente diferentes. No caso do óptico, se você olhar os artigos do Boss, por exemplo, tem vários detalhes de como as estrelas escondem as galáxias, tem uma obscuração das galáxias, um paper do Ashley Ross que fala de como calibrar esse ponto, que aqui, por exemplo, não existiria. Não tem nada, estrelas não afetam em nada a nossa medida, mas a galáxia, a emissão síncrotron da galáxia afeta. Então, é um resultado completamente descorrelacionado. A gente poderia até correlacionar os dois mapas, óptico com de rádio, para tirar até mais sistemáticas. Essa é a ideia fundamental de fazer isso no rádio. Ok, obrigado. Deixa eu pegar as perguntas aqui. Tem o Renato Ramalho. Ele, professor, qual o motivo da escolha de Aguiar, cidade do semiárido paraibano, para a construção do Bingo? Então, é a parte que eu pulei aqui. Originalmente, a gente tinha um sítio lá no Uruguai para poder fazer para poder colocar esse telescópio. Era um sítio que a gente tinha considerado perto de um local militar lá no Uruguai, porque o projeto original tinha uma outra corneta que apontava para o Polo Sul, para a gente calibrar com o telescópio com o Polo Sul, que era um ponto técnico. Agora, a questão é que teve uma hora que essa necessidade de ter uma corneta que apontava para o Polo Sul desapareceu. E a gente tinha uma flexibilidade com respeito à localização do telescópio. E aí a gente começou a olhar para outros locais e teve uma campanha de RFI, basicamente de qualidades de local, RFI. Deixa eu voltar aqui para trás. E que a gente mediu isso em vários lugares. Aqui, por exemplo, é um sítio que tinha muito barulho de RFI. Aqui é um sítio um pouco mais mediano. E esse era o nosso sítio lá no Uruguai, em Castrillón, que tinha um pouco de emissão. O que a gente achou é que quando a gente foi lá para Paraíba, a gente foi para... tinha um outro sítio lá no Uruguai, Araranguá, que também era bom, melhor do que o sítio original que a gente tinha, mas a gente achou vários sítios na Paraíba que não tinham quase nenhuma emissão.
Esse aqui é no Vão do Gato, e teve outros aqui na Serra do Urubu. E, no final, tiveram vários... Acho que teve 3 sítios aqui, perto de Aguiar, que eram excelentes. E esse em Aguiar acabou sendo um dos melhores que tinha. E também, como tinha vários sítios perto uns dos outros, a gente decidiu que se tiver a necessidade de ter um telescópio, um outrigger, que seria um telescópio pequeno para dar suporte, a gente seria vários sítios, poderia tentar até ter outras localizações lá. Mas, basicamente, foi uma questão científica. Uma vez que a gente não estava mais atrelado a essa questão técnica do Uruguai, porque na Paraíba não pode ter uma corneta apontando para o Polo Sul toda hora, porque você está no Equador, ou perto do Equador, e você não tem o Polo Sul celeste visível em todo momento. Você tem que apontar a corneta bem baixo. E basicamente foi essa a razão. A gente tinha um sítio, mas aí a gente se livrou de um vínculo técnico e deu essa liberdade. E, no final das contas, a gente achou o grupo de Campina Grande ficou muito engajado no projeto e teve outros pedidos científicos de dinheiro que saíram por lá e acabou convergindo que era também, de um ponto de vista de política, também era interessante de colocar ele lá para ter outros grupos entrando no projeto. Mas a ideia original foi essa questão mais técnica do RFI. Tem uma pergunta aqui do Luan Orion. Eu acho que o Luan ele é aluno do doutorado aí no grupo do Alex. Ele pergunta, a critério de curiosidade, uma vez o bingo em funcionamento, qual é a possibilidade de um bingo 2 ser construído? É viável? É interessante cientificamente? O pessoal está ansioso. Eu quero 2 já. Bom, é uma pergunta interessante. O que quer dizer bingo 2, né? Então, bingo 2 é um igual ou é um pouquinho diferente? Porque fazer um igualzinho, eu acho que não teria muito interesse, porque a única questão de fazer igual é você apontar num outro lugar no céu e ter dados mais complementares. Mas aí você pode simplesmente desmontar ele e montar de novo apontando num lugar diferente. Então, um bingo 2, igualzinho, provavelmente não seria a coisa mais óbvia para fazer. Mas tem várias coisas que dá para fazer que, na verdade, a gente já está pensando. Uma coisa, em vez de você chamar de bingo 2, é ter um monte de telescópiozinhos, bingozinhos, que são equivalentes a esse... não igual esse, porque esse aqui a gente está fazendo... Deixa eu achar aqui. Onde que estava aquela imagem que eu tinha da corneta lá aqui? Então, o que seria interessante é construir 5 ou 6 telescópios pequenininhos que funcionariam como outriggers longe do bingo. E aí, se a gente pudesse... Isso não ajuda muito a cosmologia, mas ajuda a localização desses FRBs que vão ser medidos pelo telescópio principal. Isso a gente já está pensando. Na verdade, uma das ideias de colocar essa corneta aqui apontando para cima é de talvez até usar isso aqui como um outrigger. Então, construir vários outriggers pequenininhos para complementar o projeto é algo que é cientificamente muito interessante. A outra coisa que seria interessante seria, em vez de construir um bingo 2, ter algum outro detetor, ou de uma frequência mais baixa ou de uma frequência mais alta. Tem problemas técnicos de como fazer isso. Um seria com respeito ao espelho, o outro seria com respeito ao tamanho da corneta. Mas tem soluções técnicas de colocar, deixa eu voltar aqui, de colocar um detetor de frequências diferentes aqui. Por exemplo, aqui eu estou realmente saindo do que foi discutido no projeto, né? Mas uma possibilidade seria de colocar algum dia aqui algum detetor de frequências baixas. Talvez não poderia ser uma corneta, porque a corneta teria que ser muito grande, né? Por causa do lambda sobre D, mas algum tipo de phase array aqui para detectar uma frequência mais baixa. E o telescópio funcionaria perfeitamente
desse jeito, se em vez de ter um conjunto de cornetas, não tivesse um conjunto não seria de polos, né, mas seria um array de antenas que correlacionados possam ver diretamente o telescópio. Isso, a técnica para fazer isso existe, é desenvolvida, por exemplo, lá na Holanda, eles fazem isso. Então, tem várias coisas que daria para pensar no futuro, mas a gente está se concentrando em fazer esse primeiro funcionar primeiro, né, que já não é fácil. Então, o Ricardo, ele pede que você comente sobre as principais fontes de ruído para o bingo. Então, a primeira fonte de ruído é a temperatura da corneta, certo? Então, cadê as especificações aqui que eu coloquei do projeto? Voltou aqui? Então, a temperatura aqui, essa temperatura de sistema, que o budget aqui está 50 Kelvin, certo? Mas, basicamente, ela vai ser provavelmente um pouco maior. O primeiro teste que o Fred fez, o Alex pode me lembrar, mas acho que deu da ordem de 80 Kelvin, mas que dá para facilmente para baixar. Mas provavelmente a gente vai ter uma temperatura de sistema aqui que é uns 70 Kelvin. E isso, ele vem basicamente da eletrônica. Basicamente tem o Alex é a melhor pessoa para falar isso, para responder isso. Mas tem um amplificador, que é o amplificador mais crucial da eletrônica, que é o primeiro que tem que ter a qualidade melhor, que vai criar uma grande parte dessa temperatura de sistema. Fora isso, a corneta ela mesma, ela vai ter quando a radiação cai dentro da corneta, vai ter uma perda que equivale a uma parte dessa temperatura de sistema. E aí tem alguns graus, por exemplo, 3 desses graus aqui vai ser o ruído que está na radiação cósmica de fundo. Mas, em princípio, isso aqui, a maior parte vem da eletrônica, que cria não somente esse ruído térmico, como esse ruído 1 sobre F, que eu mostrei, que apresenta essas faixas. Eu não sei se o Alex quer complementar algum ponto aqui, mas acho que o mais de tudo é esse primeiro amplificador que tem na cadeia de eletrônicas, que contribui para uma grande parte da temperatura do sistema. Você está mudo, Alex. Meu áudio está desligado. O único comentário a fazer é que a gente está tentando uma solução que o pessoal do JPL fez e recomendou que a gente experimentasse, que era acoplar o receptor diretamente de um guia de onda. Se isso funcionasse, a gente conseguiu operar isso de uma maneira ok, a gente deve abaixar de 50 Kelvin, mas nominal é o que você falou. O teste sem isolamento for 89 Kelvin, o teste com isolamento está na faixa de 70 Kelvin. Eu acho que a gente consegue chegar perto de 55, 56, sem modificar o design do amplificador. Nós estamos experimentando modificar o design. Então, se conseguir, a gente vai ter um ganho bom. Se não conseguir, a gente vai operar perto de 50 Kelvin, um pouco mais de 50 Kelvin. E esse amplificador, ele contribui quanto desses 50? Eu nunca me lembro. O mais importante. 60% do ruído, né? É da ordem de 30, perto de 30 Kelvin, no caso dos 70 Kelvin, ele era perto de 39, 38, 39 Kelvin. Então, basicamente, para responder por lá, basicamente um pedaço de eletrônica é 60% do problema. Se tudo estiver certo, né? Vamos aguardar aí mais uns 10 segundos, ver se alguém tem alguma manifestação por lá, considerando esse atraso temporal. Acho que... Enfim, acho que ninguém tem mais perguntas. Alguém aqui da sala quer fazer alguma pergunta? Eu acho que o Alex
Alex, eu acho que ele não vai perguntar porque ele sabe tudo do projeto. As dores de cabeça a gente comenta em particular, né, Felipe? E é um projeto muito. O que eu gosto desse projeto, na verdade, é que ele tem muita área. Ele vai. Tem que ter um grupo de pessoas que discute desde de uma parte de eletrônica de hardware até cosmologia teórica, fazer simulação de N-corpos. Então, é um projeto muito rico de participar. É um grupo de pessoas muito bom. Acho que o comentário que eu acho que eu queria fazer para o Rafael tinha me perguntado sobre os forecasts. Eu acho que agora, eu tinha comentado com ele que o artigo do André estava em fase de revisão. O Felipe colocou alguns resultados, talvez a gente possa passar o pré-print. O Rafael trabalha direto com isso, Felipe. O Rafael seria uma pessoa legal para ler o artigo e talvez comentar ou ter algumas ideias. A gente pode passar o pré-print para ele. Está indo para o archive a qualquer momento, mas você pode receber ele um pouquinho antes. Sim, tem um dos... Eu vi o gráfico que ele colocou aí com relação às previsões e com relação ao tempo de observação. É bem interessante. Sim, a gente fez esse teste com o André. O artigo do André, eu acho que a gente pode passar para você dar uma lida. Na verdade, temos 6 artigos que estão já submetidos, só vários deles já tiveram referral report. Tem um que atrasou um pouco, como sempre, em colaborações grandes, às vezes tem um que atrasa, mas, em princípio, assim que ele terminar, vai ser uma semana, eu acho, a gente vai submeter e colocar no archive já. Então, não tem nenhum problema se você me mandar uma mensagem, a gente passa para você. Bom, eu acho que ninguém teria um problema de passar, certo, Alex? Acho que não. Ele já foi submetido e tudo, acho que não teria Já foi problema nenhum, não. submetido. Não, mas não tem pressa, era só umas curiosidades com relação a alguns inputs que eu, na época, comentei com o Alex com relação à precisão, que eu gostaria de dar uma olhada, mas nada demais, não. Mas quem sabe você tem algum input interessante que a gente possa levar, não para esse paper, mas para as próximas análises aí. Depois a gente pode Podemos conversar, né? essas coisas. Eu acho que lá no YouTube o pessoal não se manifestou mais. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Game over. Nada. Então, muito obrigado, pessoal. Então, acho que vamos encerrando e ficando por aqui. E eu aguardo vocês na próxima semana. E muito obrigado, Felipe, por ter aceito. Obrigado pelo tempo, pela oportunidade, Rafael. Prazer. Até mais. Obrigado.